Olá, meus amores! Hoje na nossa aulinha de ciências temos um conteúdo novo, crianças, tá bom? Vamos dar início a um novo conteúdo aí sobre os animais. Vocês vão acompanhar a leitura, tá? Através do livro e também através do slide que a tia preparou para vocês. Então, para começar, peguem o livro de vocês de ciências, abre o livro lá na página 50. Ok? Vocês vão ver lá que o título, do nosso conteúdo é os animais. Já fica aqui a imagem, ó. A tia trouxe aqui no slide vários animaizinhos para vocês estarem vendo aí, que é o nosso conteúdo dessa nossa aula de hoje, tá bom? Temos aqui vários animais, cachorro, não é mesmo? Peixinho, sapo, gatinho, coelho e vários outros animais, esquilinhos, tá bom? Então vamos começar aí? Pegaram o livro na página 50? A tia vai começar a leitura do texto. Começando aí falando sobre a alimentação dos animais. Observe a cena. Você está vendo aí no seu livro, criança, uma cena aí, ó. De acordo aqui, a tia vai mostrar para vocês. Deu para ver direitinho? Deu, né? Vocês também estão observando através do livro. Você tem aí um coelho, né, que está comendo uma plantinha. Você tem uma serpente, né, uma cobra que está de olho no coelho. E mais acima, você vê um gavião. E esse gavião provavelmente está de olho na cobra, não é mesmo? Então, essa imagem aí, ó, vai representar a alimentação dos animais que a tia vai estar falando agora. De que se alimenta, hein, crianças? Cada ser vivo, né, cada ser vivo mostrado nessa cena. Coelho, serpente e o gavião. O que pode acontecer, crianças, tá? Com a serpente, caso os coelhos desapareçam. E aí? Fica a pergunta, né? Então vamos dar continuidade. Com exceção dos seres autótrofos, tá bom? Que produzem o seu próprio alimento, que vocês sabem que são as plantas, todos os demais organismos vivos nutrem-se de outros seres, causando uma relação de dependência entre eles. Essa relação alimentar, crianças, existente entre os seres vivos na natureza, na qual uns dependem uns dos outros, tá bom? Para sobreviver, é chamada a cadeia alimentar, tá bom, crianças? Então, cadeia alimentar é essa relação que tem, né, entre a alimentação de um ser vivo e outro, tá? Aí, nessa imagem acima, aí, ó, temos um exemplo de cadeia alimentar. O coelho se alimenta dos vegetais, você está observando que o coelhinho está comendo a plantinha, não é mesmo? A serpente já vai comer o coelho, né? Ela se alimenta do coelho. E o gavião se alimenta da serpente. É uma sequência, né, crianças, aí dos seres vivos se alimentando. No caso aqui, os animais. Aí, observe a outra imagem aí do seu livro. Observe os componentes de uma cadeia alimentar. Temos aí, ó, começa lá pela lagartinha, tá? A lagartinha está comendo a plantinha. Aí depois, o pássaro, tá? Esse pássaro azul já está se alimentando de quem? Da lagarta que comeu a plantinha. Em sequência, tá bom? Temos lá em cima o gavião, né, que já está se alimentando do pássaro. E no final, você observa que tem um pássaro morto, né? Depois que passou um tempo, o pássaro morreu. Quem está agindo aí dentro do pássaro? São as bactérias, crianças, tá? As bactérias também, elas se alimentam daquele ser vivo que já morreu, ele está como assim, naquela sequência de decomposição. Então, as bactérias vão se alimentar daquele ser vivo que já morreu, tá bom? A tia vai estar explicando isso aí para vocês agora. Como já vimos, os vegetais são capazes de produzir o seu próprio alimento, que são as plantas. Por isso, esses seres são chamados de produtores, crianças, tá bom? Os vegetais, as plantinhas são chamadas de produtores. A planta representa o produtor da cadeia alimentar acima, quer dizer, a plantinha que a lagarta está comendo, ela representa o produtor. Os seres produtores também são encontrados em ambientes aquáticos. As algas e algumas bactérias que realizam a fotossíntese são produtores que vivem na água. Tudo bem, meus amores? Agora a tia vai dar continuidade aqui, falando um pouquinho, tá? No nosso próximo slide. Temos aqui, ó, como a tia Laura já falou, o nosso primeiro conteúdo aí é falando dos animais. E aqui entra a alimentação dos animais, tá?
Cadeia alimentar, como a tia leu aqui no livro e vocês viram a imagem no livro, representa uma sequência de seres vivos na qual um serve de alimento para o outro. Vocês viram as imagens aqui no livro, temos 2 exemplos de cadeia alimentar aí no livro e a tia Nova trouxe mais um exemplo aqui, ó, nesse slide, tá? Essa imagem aqui que está aqui no slide, ela representa uma cadeia alimentar. Ok? Vamos começar aqui, ó, dar início aqui na plantinha, tá? A plantinha é o nosso quê, hein? O nosso produtor. Lembra que a tia Nova falou? São os produtores, eles representam aqui porque eles são os únicos seres que conseguem, né, produzir o seu próprio alimento. Então, a plantinha na cadeia alimentar, ela representa os produtores. Em seguida, temos a imagem de um grilo. O grilo, ele se alimenta da plantinha, não se alimenta? Ele come vegetais. Então, ele é um consumidor primário. O sapinho, que vem aqui em seguida, temos a seta que está seguindo. Ele também é um consumidor secundário, porque o sapo se alimenta do grilo. Em seguida, temos a cobra. A cobra é um consumidor terciário, né? O terceiro, porque ela se alimenta de quem? Do sapo que comeu o grilo. Ok? E por último, temos a imagem de um gavião, que ele é o consumidor quaternário, porque ele se alimentou da cobra, que comeu o sapo, do sapo que comeu, né? No caso aqui, o grilo. E assim por diante, tá? O que eu quero que vocês entendam? Que cadeia alimentar representa uma sequência de seres vivos, na qual um serve de alimento para o outro. Tá, crianças? Um ser vivo vai se alimentando do outro. E isso é o que é cadeia alimentar. Ficou tranquilo? Tá? Vamos para o nosso próximo slide. Aqui agora, a tia vai explicar direitinho aí o que são seres produtores, o que são seres consumidores e o que são seres decompositores. A tia já até começou a falar aí. Vamos continuar agora na página 51, junto com a tia. Primeiro, a tia já falou da planta, não foi? A plantinha é um ser produtor. Eles são os produtores porque eles produzem o seu próprio alimento. A plantinha. No caso, o gafanhoto e o sapo, eles são os consumidores, porque eles se alimentam, né, no qual eles se alimentam deles mesmos. No caso, o sapinho se alimenta do gafanhoto, o gafanhoto se alimenta da planta, ok? Aqueles animais que se alimentam uns dos outros são chamados de consumidores. E o último aqui nós temos, ó, as bactérias, tá? Lembra que eu falei das bactérias? As bactérias a gente não consegue ver elas a olho nu, não é mesmo? As bactérias são chamadas de decompositores. Tudo bem? Vamos continuar agora no livro, aí, ó, na página 51. Os consumidores, a tia vai falar aqui, ó, do gafanhoto e do sapinho, que são chamados de consumidores. São os seres que se alimentam de plantas e de outros seres vivos, pois não produzem o seu próprio alimento, tá? Esses são os consumidores. Eles se alimentam uns dos outros porque não conseguem produzir o seu próprio alimento. Aí, no caso, a tia Nova já falou que a imagem da atividade anterior, a tia já explicou. Aí você tem os exemplos aí, ó. O gafanhoto, ele é um consumidor herbívoro. Por que, hein, que o gafanhoto é considerado herbívoro? Vocês lembram o que é um animal herbívoro? Quem lembra? Vocês já estudaram isso. Herbívoros são aqueles animais que se alimentam de plantas, tá? O gafanhoto se alimenta de planta, por isso que ele é chamado de herbívoro. Lembraram? Tá? E abaixo você tem o exemplo da serpente. A serpente é o exemplo de um consumidor carnívoro, tá? Porque se alimenta de outros animais. Temos aí os animais carnívoros, os animais herbívoros, que está falando aí no nosso livro. Além dos produtores e consumidores, existem também os decompositores. Agora a gente vai falar aqui dos decompositores. Os decompositores, olha só, estes se alimentam de organismos já mortos, como seres microscópicos ampliados na imagem da página anterior. Lembra que eu falei que a gente não conseguia ver a olho nu? Né? Só se você tiver um aparelhinho especializado para ver esse tipo de bactérias, tá bom? As bactérias e os fungos fazem com que os seres mortos apodreçam e se decomponham. Essa decomposição
decomposição enriquece o solo e auxilia no desenvolvimento dos animais. Lembra quando a gente trabalhou que esses animais aí, né, em decomposição mortos, servem para adubar o terreno? Serve como matéria orgânica? Tá? É isso que a tia tá falando. Agora nós vamos lá na página 52, vamos acompanhando aí com a tia. Tá? Olha só, agora não é 52 não, desculpa, nós vamos lá na página 53, tá? 53. Primeiro a tia vai explicar todo o conteúdo, depois eu vou explicar a atividade, tá? Vamos lá na página 53 agora, meus amores. Vamos falar agora da reprodução dos animais, tá bom? Vamos lá. Reprodução dos animais, eu vou explicar aqui no slide, depois você lê o livro, tá? Reprodução primeiro, sexuada. O que quer dizer isso, hein, tia? Reprodução sexuada. Vocês vão entender. Geralmente, em uma espécie, existem indivíduos do sexo masculino. No caso dos animais, a gente fala que o masculino são os machos, tá? Machos. E do sexo feminino, que vamos chamar de fêmeas. Ok, meus amores? Se for no caso de animaizinhos, tá? O leão é o macho, uma leoa, ela é a fêmea, tá? Os machos, crianças, eles produzem as células reprodutoras masculinas. Essas células chamam-se como, crianças? Ó, espermatozoides, tá bom? Essas células masculinas são chamadas de espermatozoides. E as fêmeas, né, como a leoa, a macaca, não é mesmo? E as fêmeas produzem as células reprodutoras femininas, que se chamam os óvulos. Entenderam? Tá? A tia está explicando aqui, depois você vai ler no livro que você vai entender melhor. Então, temos aí dois, ó. As células do macho, né, masculinas, são chamadas de quê? Espermatozoides. Já as células das fêmeas, ok? São chamadas de óvulos, tá? Células, tá? Reprodutoras femininas são chamadas de óvulos. Não pode esquecer, hein, crianças? Outra coisa importante, a reprodução sexuada, que é essa que a gente está trabalhando agora, ela ocorre quando essas duas células reprodutivas se encontram, tá? Como, tia? A tia vai explicar daqui a pouco, ok? Então, essa reprodução só vai ocorrer quando as células reprodutivas se encontram, ficam juntinhas. No caso, são os espermatozoides e os óvulos, tá? Me embaralhei aí na palavra, mas não tem nada não, vocês entenderam, não é mesmo? Então, quando essas duas células aqui, ó, se encontram, tá? Aí vai haver a reprodução sexuada, tá bom? Espero que vocês tenham entendido aí o que a tia explicou, tá? Da reprodução sexuada. É quando essas duas células do macho e da fêmea se encontram, tá? Quando eles se encontram. Continuando, ó, aí no seu livro também tem a imagem, não é mesmo? Tem a imagem aí dessa reprodução. A tia Nalva também trouxe uma imagem aqui, ó, no quadro, olha só que legal. Aqui você tem os espermatozoides, que são das células do masculinas, tá bom? Do macho. E aqui você tem o óvulo, né? Que é a célula feminina. Então, olha só, quando essas duas células aqui se encontram, ficam juntinhas, ocorre a reprodução sexuada. Ok, crianças? Aí ocorre a produção sexuada. A tia vai explicar agora o que tem no seu livro na página 53. Tem coisa que a tia não falou, vou falar agora, tá? Então, a tia já falou. A reprodução sexuada ocorre quando essas duas células reprodutivas se encontram. A célula reprodutiva masculina, os espermatozoides, possuem uma cauda. Pode observar aqui, ó, essa cauda aqui. Estão observando aqui na imagem? Elas possuem uma cauda que permite a sua movimentação em direção ao óvulo. Então, essa cauda ajuda com que eles vão se movimentando até chegar no óvulo, ok? Que é maior e imóvel. O óvulo fica paradinho. O encontro do espermatozoide com o óvulo ocorre através da cópula ou acasalamento. Após o acasalamento, o espermatozoide e o óvulo se unem. É o que chamamos de fecundação.
O óvulo fecundado dará origem ao embrião, que se desenvolverá e ficará semelhante aos seus pais, né? No caso, quando essas duas células se encontrar, ok? O que vai dar origem? Vai dar origem ao embrião, né, criança? Vai dar origem ao embrião, e esse embrião, no caso esse filhote, ele vai ter as características dos seus pais. Se for do cachorrinho e da cachorrinha, né, vai nascer parecido com os dois. Tudo bem? Agora vamos continuar aí. Vamos agora na página 54. A tia vai trocar o slide aqui, mas a tia vai explicar primeiro no livro, tá bom? Vamos acompanhar no livro, tem coisa que a tia não colocou aqui no slide. Com o passar dos dias, o óvulo fecundado vai sofrendo uma multiplicação de suas células e começa a ganhar forma. Estão observando aí na página 54? Tem a imagem de um óvulo aí, ó, a tia está falando sobre ele. É assim que o novo ser ser vivo é gerado, tá? A partir do momento que houve a fecundação entre as duas células, vai gerando esse óvulo aí, ó, que está mostrando aí no livro de vocês. Quando o encontro das células sexuais ocorre dentro do corpo da fêmea, chamamos de fecundação interna. Podemos observar isso com os mamíferos, répteis, aves e insetos. No seu livro tem a imagem aí de uma joaninha, né? Tem duas joaninhas aí. A Tia Nalva também trouxe aqui a imagem, ó, dessas duas joaninhas. Tá falando aqui dessa fecundação interna, tá? Ela é super importante, vocês têm que saber. Fecundação interna é quando o encontro das células sexuais ocorre dentro do corpo da fêmea, tá, crianças? Vai ocorrer dentro do corpo da fêmea. Isso aí chama-se de fecundação interna. Olha aí no seu livro está explicando aí abaixo da imagem das joaninhas. Olha só. Na fecundação interna, o macho libera os espermatozoides dentro do corpo da fêmea. Ok? Vamos continuar aí? Agora vamos para a fecundação externa, tá? Outra imagem. Temos aqui, ó, outra imagem. Fecundação externa. A primeira que nós vimos foi a fecundação interna, quando acontecia dentro do corpo da fêmea. Agora vamos trabalhar a outra, que é a fecundação externa. Fecundação externa é quando ocorre fora do corpo da fêmea, crianças, tá? É fora. Geralmente ocorre em animais que se reproduzem no meio aquático, né? Como os sapos, tá? Os jacarés, ok? Então, ok? A tia deu dois exemplos aí. Aí no seu livro tem a imagem aí também, tipo essa aqui que a tia Nalva colocou. É diferente, né? Mas também são os sapos. A tia já explicou o que é fecundação externa. Você vai ler no seu livro aí também. Observe no seu livro que você tem a imagem de dois sapos, o macho e a fêmea, tá? Eles se encontraram. Aí depois aí, observem as setas, vai seguindo. Aí tem os espermatozoides dos dois. O da fêmea saiu os óvulos, o do macho saiu os espermatozoides. Eles se encontraram juntinhos. O que aconteceu? Gerou o óvulo, não foi? Aí tem os óvulos sendo fecundados, tá vendo? E no final, quem nasceu aí, hein? O girino, tá vendo o filhotinho que se chama girino? É o filhinho do sapo e da sapa. Bonitinho, né, crianças? Os anfíbios como sapo e rã e várias espécies de peixes são exemplos de animais que possuem fecundação externa. O mesmo exemplo que a tia Nalva trouxe aqui, ó, tá vendo? Ó, aqui a tia trouxe o ovinho, já foi gerado o ovinho. Do ovinho nasceu o girininho, tá? Que é o filhote. Aí foi crescendo, girino. Por fim, ele se tornou o quê? O sapo adulto, a partir do óvulo, tá? Que foi gerado fora, tá bom? Não foi. Assim, foi fora, né, do corpo da fêmea. Temos duas diferenças, hein? Fecundação interna. O óvulo é gerado dentro da barriguinha da mamãe, tá? Dentro da fêmea. E fecundação externa, o óvulo é gerado fora, tá bom? Vamos continuar aí. Agora no seu livro, vamos dar início aí na página agora 55, tá? Vamos continuar na página 55, onde vamos falar aí sobre os animais vivíparos, tá bom? Já vai continuar a leitura aí. Os embriões, dependendo da espécie, podem se desenvolver dentro ou fora da barriga da mãe. Temos os animais para você observar, olha só, aí temos, né,
Como é a forma do desenvolvimento de cada filhote mostrado acima? Agora a tia Nalva vai mostrar e explicar através do slide. Temos aqui, ó, primeiros animais vivíparos. Vocês já estudaram isso aqui, é tranquilo. Vivíparos são os animais que se desenvolvem dentro da barriga da mamãe, tá? Aqueles animais que são gerados dentro da barriga da mamãe. Temos exemplo da girafa, do elefante, do cachorrinho, tá? Do lobinho. Então, animais vivíparos são aqueles que se desenvolvem dentro da barriga da mamãe. Continuando. Agora, animais ovíparos, tá? Os animais ovíparos, crianças, são os animais que se desenvolvem fora da barriga da mamãe. Ovíparo fica fora, não é dentro da barriga. Temos aqui a imagem do pinguim, ó, do pinguim macho, da pinguim, né? Macho, fêmea. E o que gerou? O que eles estão cuidando, ó? Estão cuidando do ovinho dele. Tá vendo que o ovinho tá sendo aqui, ó, gerado aqui fora? Ele foi gerado aqui fora, ele fica aqui até o momento do nascimento, tá bom? Então, os animais ovíparos são desenvolvidos, tá? Fora da barriga da mamãe. Temos agora os animais ovovivíparos. Olha só, vocês também já estudaram esse. São os animais que se desenvolvem no ovo, dentro do corpo da mãe, até o seu nascimento. Olha, temos imagem, que imagem linda, né? Gostaram dessa imagem que a tia colocou aqui? Então, aqui temos exemplo desse animal que ele é ovovivíparo. Por quê? Tá? O bebezinho deles se desenvolve dentro do ovo, dentro do ovinho, mas o ovo permanece dentro da barriga da mamãe, tá? Dentro da barriguinha da mamãe, o ovinho fica lá dentro. Então, você já sabe a diferença, né? Dos animais vivíparos, ovíparos e ovovíparos. Tem diferença entre os três, hein, crianças? Meus amores, a tia não tá falando tudo no livro. No final, quando a tia terminar, vocês vão ter que ler. Tem coisa que a tia não leu aí na página 55, tá? Vamos agora na página 56. Aqui na página 56, está falando sobre o período de gestação. A tia Nalva vai falar do período de gestação do gatinho, tá? E depois a tia Nalva vai falar só mais um. Período de gestação. A gestação do gato dura aproximadamente somente 2 meses, tá? Depois de 2 meses ela tem um filhote. E olha só, onde está gerada aqui, que linda essa imagem do gatinho. Os filhotinhos estão dentro da barriga dela, tá bom, criança? Tá? Então, a gatinha, os seus filhotes estão aqui dentro da barriguinha dela. Ok, meus amores? Tá? Quando os gatinhos nascerem, eles vão mamar lá no peitinho da gatinha, né? São animais mamíferos também, porque eles vão mamar no peitinho da mamãe. A próxima imagem. Olha só que imagem também linda que a tia Nalva encontrou. Tá? Gestação do ser humano, né? Das mulheres. A gestação do ser humano é aproximadamente 9 meses, tá, crianças? Aqui você tem a imagem, tá, de uma mulher que está grávida, ela está aqui, ó, no campo, tá? Olha só o tamanho da barriga dela, né? Tem um bebezão lá dentro, não tem, meus amores? Então, aproximadamente, a gestação aí da mulher é de 9 meses, ok, meus amores? Tá? A tia não falou do pintinho, né? Mas aí no seu livro tem, pode observar na página 56. Depois que a galinha põe o ovo, o pintinho nasce em aproximadamente 22 dias, olha só. E tem uma coisa importante, tá? A galinha, quando ela põe os seus ovos, ela fica um tempão lá chocando os ovos. Ela se põe, né, em cima dos ovinhos, pra quê? Para esquentar os ovos, para chocar os ovos, porque depois de 22 dias esses ovinhos vão se quebrar, a casquinha, e vai nascer os pintinhos, tá bom? Agora nós vamos falar sobre a última reprodução, que é assexuada. Reprodução, crianças, assexuada. A primeira que nós vimos foi sexuada, agora é a última, tá? Reprodução assexuada. Na reprodução assexuada, não ocorre a junção das células reprodutivas. Os animais possuem a capacidade de dar origem a um novo ser sem a participação de outro indivíduo da mesma espécie. Vocês estão vendo aqui exemplo da estrela do mar, crianças?
ela não precisa de outro, né, ser para ela se reproduzir. Ela se reproduz sozinha. Como? Observem aqui, ó, esse risquinho. Esse risquinho quer dizer o quê? Que foi cortado um pedaço da estrela do mar. Então, esse pedacinho que se soltou dela, olha aqui ele, para onde que ele veio, ó. Através desse pedacinho que saiu daqui, que foi cortado, vai gerar uma nova estrela do mar, tá? Vira outro serzinho, né? Outra estrela do mar. Então, aqui também, o outro pedaço já gerou outra estrela do mar. Então, reprodução assexuada, tá? Ela não precisa de outro ser reprodutivo. Ela se gera sozinha a partir dos pedacinhos dela que vai se cortando, tá? Então, os animais, na reprodução assexuada, os animais possuem a capacidade de dar origem a um novo ser sem a participação de outro indivíduo. Ok, meus amores? Tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado aí, tá? Da nossa explicação de hoje, que a tia Nalva fez sobre esse conteúdo. Aí embaixo também tem uma coisa importante aí, abaixo da colmeia, ó. Alguns animais, como as abelhas e as formigas, conseguem se reproduzir sem ter a presença de um macho. Os ovos das fêmeas começam a se desenvolver sem haver fecundação. Esse tipo de reprodução assexuada é denominada partenogênese. Legal? Crianças, a tia não falou tudo, como a tia sempre fala. Eu expliquei, tá? Algumas partes importantes. Agora, como dever de casa, vai ficar aí para vocês. Olha só, vocês vão fazer a leitura para a tia Nalva novamente, da página 50. Aí, na página 51, tem um dever de casa, tá bom? A tia já vai deixar aqui, ó, dever de casa, página 51 e 52. O que vocês vão fazer no número 1 aí, ó? Desenhe uma cadeia alimentar no espaço abaixo, abordando todos os seus componentes. Não se esqueça de colocar o nome de cada um. Tem que fazer, criança. Você pode pegar um exemplo aí, tem 2 cadeias alimentares aí no seu livro, tá? Na página 50. Você pode escolher uma delas e desenhar aí, e não pode esquecer de colocar o nome de cada ser vivo, tá bom? Lá na página 52, também a outra página de dever de casa, tem aí, ó. Observe a cadeia alimentar abaixo e depois responda aos questionamentos, tá? Você tem uma cadeia alimentar aí abaixo. Olha aí, você tem várias perguntas que você vai responder. Letra A, circule apenas os seres produtores de cada cadeia alimentar. A tia já explicou. B, quais são os consumidores, tá? Tem o herbívoro, tem os carnívoros, tem que escrever o nome, de acordo com a imagem aí do livro. C, como os decompositores estão atuando na cena acima, tá? Aí na 3, complete os espaços com as palavras do quadro. Aí vocês vão ler as frases e completar com essas palavras do quadro. Então, crianças, hoje a tia Nalva começou esse conteúdo sobre os animais. Espero que vocês tenham gostado aí dos slides, das imagens, da aula, tá? Agora é só vocês lerem novamente esses capítulos que a tia explicou e fazer somente a atividade dessas 2 páginas. As outras nós vamos fazer na próxima aula, tá bom, meus amores? Tá? Tchauzinho, até a nossa próxima aula, onde eu vou começar com a correção dessa atividade.